nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conselheiros. Ótimo, então. Então, gente, é o seguinte, né? Bom dia, vocês aqui novamente. Então, a Comissão Eleitoral, seguindo aquela proposta de calendário, e aí a gente fez uma reunião, né? E aí foi encaminhado o regimento, a minuta para os membros da comissão, e para que a gente fizesse uma leitura, e foi feita a leitura dessa reunião, foi propostas algumas questões de redação, e o encaminhamento por isso que a gente chamou uma reunião extraordinária, para poder a gente cumprir os prazos. Porque é o interesse da mesa diretora e, com certeza, desse pleno, nós não temos a menor pretensão de forma nenhuma, jamais prorrogar o mandato do atual Conselho. Queremos cumprir os prazos para que o pleito possa transcorrer na sua normalidade com tempo bem adequado, tanto nas regiões como aqui na capital. Então, a comissão deliberou para encaminhar, deliberou não, sugeriu o encaminhamento para a realização de um pleno extraordinário, que só quem pode deliberar para a consulta é o pleno. Então, a consulta por 30 dias, né, a partir da liberação desse pleno, e aí volta para o pleno poder deliberar pela aprovação do regimento. Presidente, que inicia hoje, não é isso? A partir da deliberação, e aí a gente conta os 30 dias, né? E aí, conselheiros da sociedade como um todo, pode colocar suas opiniões lá. E aí, no pleno, a gente no outro pleno, vai discutir a aprovação do regimento. Então, a reunião aqui foi chamada nesse único objetivo, a gente deliberar para consulta pública do regimento encaminhado pela comissão eleitoral. É isso. Eu estou aberto aqui para perguntas, se alguém assim desejar. Não, só para quebrar o gelo. Eu não sabia que tinha um convidado Patativa do Assaré para participar da reunião. Presidente, temos Bom aqui dia a todos e a todas. E o Léo Girão como contato. Bom dia, seu Geraldo. Pois não, Euclides. Já posso usar a fala? Sim. Euclides está com 2 pontos de acesso, então vai dar sempre eco na fala dele. Já posso usar o uso da fala? Pode. Agora, Euclides, tu fechou o microfone de viu? Senão vai dar problema na recepção da tua voz. Pronto. Está me ouvindo bem? Perfeito. Bem, presidente, em relação ao regimento, a gente já pode colocar alguma situação, após você fazer a leitura, você pode colocar alguma situação agora, ou é só para a gente fazer uma análise para levar para a consulta pública? Pode inserir alguma coisa, pode fazer alguma pergunta em relação ao regimento? Porque eu tenho uma dúvida, presidente. Logo no primeiro caput do regimento, eu tenho uma dúvida aqui, porque é o seguinte, normalmente, só para entendimento, se for, insere. Se não for, a gente já entende. É assim, nós sabemos que o nosso conselho, que ele é permanente, ele é consultivo, propositivo, fiscalizador e deliberativo. Eu não vi no regimento essa parte do consultivo, do propositivo. Só vi deliberativo e fiscalizador. Quer dizer, no primeiro caput eu já tive essa dúvida. Então, o que eu quero perguntar para o presidente e para todos que estão presentes?
Se não é... Porque, normalmente, quando a gente vai para uma questão, a gente faz uma consulta. Quando a gente vai para uma questão, a gente propõe alguma coisa e o óbvio deve estar escrito, o óbvio deve ter dito. Eu quero só saber se não é viável, se não é importante que seja inserido esses dois diretrizes, o consultivo, propositivo, e nessa sequência, fiscalizador e, por último, deliberativo, que nós somos permanente deliberativo. Era isso que eu queria colocar, presidente. Só para a gente entender, né, para a gente começar a entender o regimento, tá certo? Para começar logo entendendo o regimento. Perfeito, Obrigado. muito importante essa pergunta. Primeiro que é o seguinte, tem que estar lá o artigo 1º da lei de CESAL. Aí, se tiver alguma coisa diferente, tem que ser alterada. Agora, aqui, nenhuma alteração aqui que a gente propôs, ela será objeto de aprovação depois da consulta pública. Então, essas sugestões, como eu e qualquer outra, ela deve ser incluída via crítico. Você vai lá no próprio e-mail do CESAL, que tem lá o e-mail para sugerir essas alterações. Então, o objetivo da nossa reunião aqui é deliberar sobre a consulta, porque a aprovação dele não é hoje, a aprovação dele é após a consulta. Então, a gente inserir qualquer alteração aqui, ela não terá nenhum efeito, porque ela pode ser objeto de alteração lá na aprovação. Então, eu recepciono tranquilamente o crítico que você está colocando, mas essa alteração, se assim for necessária, ela ser incluída no dia da discussão do regimento na outra reunião do Pleno após os 30 dias de consulta pública. É isso. Tranquilo, presidente, tranquilo. Obrigado. Obrigado. Próximo. O próximo é o Léo. Léo? Olá, bom dia, né? A você, Estudinho, bom dia, seu presidente. Eu queria iniciar dizendo que eu fiz também algumas pontuações aqui no regimento, muito rápida, mas também não é nada demais, não, e são coisas que é só dúvidas mesmo. Primeiro, dar os parabéns pelo trabalho, né? Eu vi alguns pontos aqui que eu achei muito, muito pertinente. Por exemplo, assim, dúvida, tá, presidente? Só dúvida. Lá no parágrafo único do artigo 2, quando ela fala, o período de mandato para conselheiros titulares respectivos contará a partir da posse coletiva, com os mandatos encerrados coletivamente de 2 anos, independentemente de tempo de mandato ou posse. Aí eu fiquei na dúvida desse ou posse, porque tem na lei, no artigo 6, a história das 3 posses. Aí eu não sei se aqui ficou bem transparente, entendeu? Era isso, um ponto. O outro é quando fala assim, a representação nos segmentos deverão ser destinados à autonomia, sendo vedado que os profissionais de saúde, representantes do segmento gestor e prestador de serviço de saúde, ocupem assento como representante no segmento do usuário, assim como inversa em todo e qualquer processo eleitoral ou indicação. Nesse ponto, eu queria fazer a observação pela qualidade do artigo. Ele é primordial. Isso deve ser muito alertado, porque, infelizmente, a gente tem tomado ciência de situações que não condiz com o que está aqui no artigo do regimento do CESAL, e foi muito bom essa preocupação do CESAL deixar isso claro. Eu não sei se no regimento passado tinha, eu vou até pegar o regimento do processo eleitoral passado para fazer comparações, para depois, na consulta pública, eu poder fazer pontuações. Aí, outra coisa que eu queria dizer é no parágrafo único, quando ele fala, né? E aí eu até pergunto, presidente, se isso já tinha no regimento da eleição passada, isso foi acrescentado agora nesse novo, quando ele diz da formulação no Google e solicitação de certidões de antecedentes criminais da Polícia Federal, né, e estadual. Eu achei isso muito, muito, como eu posso dizer, coerente e muito necessário, até para dirimir algumas dúvidas, alguns problemas que já tivemos e algumas especulações, que recentemente chegou até meu ouvido
uma especulação que fizeram sobre a minha pessoa, que eu até peguei minha certidão de antecedentes criminais e encaminhei para a nossa secretária executiva para a finalidade da bem da verdade. E nem levei isso ao pelo, porque eu não gasto mais energia à toa com aquilo que não vale a pena. Eu provo sobre documentação. E aí tem algumas outras pontuações que eu acho que agora, nesse pouco tempo, não vai dar. E eu, naquela correria do Fórum Nordeste, cheguei de viagem, não deu tempo de me debruçar total sobre. Mas vou olhar direitinho e a gente vê isso na consulta pública. Mas, de antemão, é dar os parabéns à Comissão Eleitoral, né? Até então, eu tenho visto que tem sido algo bem imparcial e isso é muito bom, essa transparência. Obrigado. Obrigado, Léo. Só para eu tenho até uma propositura para esse artigo, mas eu vou deixar no período da consulta. Inclusive, agora, na eleição do Conselho Municipal de Fortaleza, foi utilizado isso, né? Até porque meu adendo, quero antecipar para vocês, deve ser também na área civil, porque já imaginou um gestor de determinado município, seja lá qual for, e aí ele foi... Houve uma má conduta na gestão, né? Esse gestor, né? E aí ele foi julgado e condenado pelo que fez. Aí, então, passado um determinado tempo, ele está lá, foi transitado e julgado, ele se candidata a conselheiro, né? Então, eu acho que o que a gente preza dentro do conselho, que as pessoas não é condizente, né, ideal com a pessoa que teve, né, devido ao processo legal, que foi transitado e julgado, participar hoje do conselho. Então, é um adendo que eu vou fazer nessa propositura também na parte civil, né? Então, eu acho que isso foi interessante. Fortaleza fez isso agora, tem outros municípios que estão fazendo. Eu acho que é super interessante. E aí nós vou apresentar isso durante o processo de consulta pública para a gente trazer para o pleno. Tranquilo. E é isso, Léo. Mais alguma pergunta? Eu tinha levantado a mão, mas acho que o Euclides levantou primeiro do que eu. Foi sim. Posso falar, presidente? Eu me reescrevi. Pode, sim. Léo, eu me inscrevi na tua fala, porque a tua fala foi tão pertinente que me lembrou que na capacitação que nós fizemos, eu vou levantar aqui a lebre para a gente poder trabalhar em cima. Naquela capacitação que nós fizemos, eu acho que você mesmo fez a pergunta para quem estava nos capacitando e que ele não soube responder naquele momento, e eu vou colocar a bronca aqui para a gente discutir. Exatamente, presidente, que foi assim. As autonomia dos segmentos. Usuário é usuário sempre, não pode, nem trabalhador nem gestor usar a vaga de usuário. Porém, naquela capacitação que nós estamos fazendo, foi feita a pergunta que não houve a resposta, está entendendo? Que determinados municípios têm uma portaria ou uma lei criada pelo aquele próprio município e que então deve ser respeitada. Bem, não é o que o Conselho Nacional preconiza, mas nós estamos achando isso no meio do caminho. Então, como resolver esse problema para dar continuidade em cima do que o Conselho Nacional preconiza? Por isso, Léo, eu me inscrevi exatamente quando eu lembrei a tua fala naquela capacitação que não ficou respondida. Então, há um elemento nesse meio que presidente, exatamente a lei municipal que permite que isso aconteça. Eu estou entendendo, eu já vi que na sua cabeça, a lei nacional não permite, mas uma palavra sobre explicar, e a gente tem que ver isso aí, como proceder. Tá bom? É só para levantar a leve para poder discutir. Obrigado. Oi, Léo. Opa, presidente. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se tem uma fala que casa... Seu Zé Maria, seu microfone está aberto. Pode falar? Pronto. Vamos lá. Então, se tem uma fala que casou total, foi a minha, quando do seu Euclides, que me deu até retorno agora para continuar. Pois é, presidente. Foi muito bom essa observação do seu Euclides, porque assim, eu fiz uma pergunta, inclusive mal interpretado, né, no dia, que eu estava falando algo de condesciência a nível municipal, que era justamente essa situação que o seu Euclides colocou agora,
E aí eu fui mal interpretado como se estivesse me direcionando a uma fala com relação ao mandato do senhor. Então, eu já queria até aproveitar e deixar isso aqui claro, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Sei muito bem dos pareceres jurídicos e tudo que foi provocado com relação ao mandato do senhor, e que ele tem legitimidade total, até porque o senhor está aposentado sem CNES, né, sem atividade, né, na área. Né? Então, o sexual ocupa o seu local perfeitamente, então não era direcionado, mas isso já foi esclarecido. Agora, me preocupa exatamente isso. Que a pergunta que eu tinha feito lá, não sei se o senhor passou pela capacitação, foi se poderia conselheiro estadual, que está no estado, mas enfim, duas coisas diferentes, áreas diferentes, mas de ciência que no município o conselheiro é concursado da rede municipal, o conselheiro é um profissional de saúde com formação acadêmica na área, mas que está ocupando no Conselho Municipal a cadeira de usuário por indicação de um sindicato de categoria. E aí eu fiquei preocupado com isso. Perguntei, né, não foi respondido, criou-se uma celeuma desnecessária, mas tem um assunto para ser discutido depois. A minha dúvida agora, diante da fala do seu Euclides, a gente pega um caso como esse, porque notoriamente o que está preconizado na lei, na 8.142, é que segmentos ele tem suas instâncias. Segmento do usuário é usuário, gestor, prestador é uma coisa, e profissional é outra totalmente diferente. Teve CNES ativo, você não é e nunca será legalmente usuário. Usuário do SUS todo mundo é, mas para ocupar o segmento em conselhos, não. Aí, supostamente, essa lei municipal garantia isso, que a cadeira poderia ser ocupada mesmo por profissional no segmento do usuário, porque a cadeira do sindicato era usuário. E eu até já li essa lei e isso não diz. Mas não diz isso na lei, mas isso aí o diagnóstico vai apontar. Eu só queria entender isso. Supostamente a gente tem um conselheiro eleito para o CESAL, mas lá no município ele está ocupando essa situação. Isso não está colocado aqui, presidente. Como fazer? Uma dúvida que surgiu aqui. Mas eu também vou sugerir na consulta pública. Não, está colocado. Está colocado. Está colocado. A interpretação é o seguinte. Tá, presidente, desculpa. Mas eu vou explicar. Tá bom. No CESAL, e ele segue a resolução do Conselho Nacional, a 453, em toda a legislação, aqui no Estado do Ceará, a nossa eleição nas regiões são através dos conselhos municipais, certo? Respeitando lá a paridade, né, nos conselhos também municipais, para poder vir para o estadual. Quando chega aqui na etapa de Fortaleza, aí são entidades e movimentos, certo? Eu vou citar um exemplo que já ocorreu. Então, existem segmentos de entidades que podem representar profissionais, que podem representar usuários, os assentos, né? E gestor só o gestor. Então, se a entidade ela obteve sucesso no assento de usuário, ela só pode indicar o usuário. Então, vou citar um exemplo que ocorreu dentro do CESAL. Tem um companheiro meu, que é também do sindicato nosso, eu posso dizer até o nome dele aqui, é José Afonso Barbosa. Ele foi ocupar o assento de usuário, cuja titularidade era da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E aí, o Afonso está nativo, está trabalhando em Pequiés. Ele teve que deixar o assento, porque ele é profissional de saúde e não usuário. Então, não se misturam. Eu posso até ser profissional de saúde, quando entrei no CESAL, um exemplo, e se assumir o cargo de gestor, então eu tenho que deixar o assento, porque eu assumi um cargo na gestão. Então, não se mistura, isso é muito claro. Teve CNES, é identificado e é profissional. Você trabalha em outro ramo, não sendo da área da saúde, é usuário. Isso é tranquilo, tá certo? Assume cargo
Em qualquer gestão, gestor. Então, não dá para se misturar, isso é muito claro. E quando para o CESAL, funciona desse jeito. O município lá, se tiver desacordo com a resolução do Conselho Nacional, quando ele for assumir aqui no CESAL, eu estou falando do âmbito nosso, da nossa autonomia CESAL, ele só vai assumir aquele assento para tal qual a entidade vai ter direito ao assento, a sua representada. Foi eleito para profissional, só pode assumir se for profissional. Foi eleito para usuário, que dá assento, só vai assumir se for uma pessoa usuária. Não tem. Todos os nomes do CPF vão ser analisados se tem FINES. Tem FINES, só pode ocupar a vaga de profissional de saúde. Dentro do CESAL. Nós não temos ingerência nos municípios, né? Lá, da lei nele, mas no diagnóstico se orienta os municípios, né? Quando detecta qualquer fato diferente da legislação, orienta o Conselho a adequar a legislação. Isso é muito pacífico entre nós, é tranquilo. Viu? Presidente? Oi? Presidente, aqui de mão levantada. E aí, gente, eu queria garantir que até a próxima fala garantir as discussões que eu tiver para a gente dar os esclarecimentos para poder caminhar. Eu acho que o seu Zé Maria quer falar, presidente, não sabe levantar a mãozinha. Faz tempo que o povo diz, presidente. Seu Zé Maria, pode falar, seu Zé Maria. Eu sei levantar a mão, Léo. A questão é que a minha tela aqui não está aparecendo, mas eu tenho a mão e agora dá para fazer. Desculpa, Bom dia, desculpa. A grande questão é o seguinte, é porque há muita mente criativa e acha que, como ele é muito criativo, tira a fertilidade criativa das outras pessoas, das outras personalidades. É tão simples a gente tentar fazer aquilo que está o que a lei determina. Nós somos membros, nós temos uma federação, nós temos membros federados. E eles não ultrapassam a autonomia uns dos outros. Isso é uma questão clara, nítida, dentro das regulamentações do nosso município. A instância da sociedade civil, ela tem regras. E essas regras elas são extraídas de acordo às suas instâncias federadas para que sejam cumpridas. E essas apresentações elas são colocadas de acordo com as suas plenárias deliberativas, exigindo-se o quórum que cada instância permita. Então, é muito simples isso. Cumpre-se o que a lei determina e que, de uma vez por todas, acho que é interessante que a gente deixe de ser criativo no sentido de burlar a legitimidade que ela está inserida em todas as instâncias e todos os seres humanos. Era essa a minha participação. Presidente, obrigada, Zé Maria. O próximo é o Léo. Posso falar já? Pode falar já? Deixa só o presidente dar retorno. Tá bom. Presidente, o seu áudio. Bem rapidinho aqui. Posso falar? Só dar aqui um aviso, Lucivânia. Antes do presidente, não vou falar, vou fazer colocação, é só justificar que eu vou precisar
sair da reunião, porque a minha internet não está mais, eu não estou conseguindo. Estou sustentando aqui na mão, mas não estou conseguindo, tá certo? E se der tempo, eu ainda volto. E um bom dia para todos. Léo, parabéns pelas suas colocações, seu Euclides, também pertinente, seu Zé Maria, muito bem feitas as colocações. E realmente tem que ser assim, o presidente com a sua fala também com relação às leis, né, que nós temos que nos garante. Agora, a questão dos municípios é que tem que respeitar também o que está posto em lei, né? Bom dia a todos. Se der tempo, eu ainda volto. Vou ajeitar a internet. Obrigado. Só para... Além do Léo, tem mais alguém inscrito? Presidente, a Juliana. Estou vendo aqui o Léo e Juliana. Juliana. Então, pronto. Então, garantir essas duas falas aqui, a gente vai encaminhar. Ótimo. Tá bom? Léo. Presidente, vamos deixar a Juliana falar primeiro, porque ela é inscrição, a minha é reinscrição, né? Então, acho que é melhor que ela fale primeiro, seguindo o fluxo, o rito que a gente sempre segue. Ou você acha que eu devo falar logo? Não. Pode falar, Léo. Deixa ela por último. Tudo bem. Não, é porque tem aquela coisa, né, de que quem já falou, deixa o outro falar primeiro, por isso que eu, respeitando isso... Não, eu levantei a mão novamente só para dizer que eu identifiquei sim, né, lá no artigo 4, no parágrafo do artigo 4, que é vedada a participação de conselheiro de saúde no segmento do usuário, pessoas que tenham vínculos profissionais ativos, né? Então, assim, diante da fala do senhor, primeiro dar os parabéns, que a fala do senhor foi muito cirúrgica, muito direcionada naquilo que eu tinha falado e conseguiu sanar realmente todas as minhas dúvidas e os meus questionamentos, né? E aí, num momento da fala do senhor, o senhor falou com relação à situação dentro do amplo do CESAL, né? A gente entra, assim, em meias palavras, a gente movimenta a nossa casa, né? Não a do outro, entre aspas. Mas aí, o senhor falou também com relação ao diagnóstico, né, que orienta. E aí me causa o seguinte questionamento. Perfeita a sua colocação, e aí a gente viu que isso aconteceu, e aí eu vou colocar exemplo disso, né? Nós tivemos o colega Delano, que mudou de segmento, né, e saiu do CESAL. Nós tivemos o colega Marco George, né, depois de toda aquela celeuma que aconteceu, aquela situação em Crato, não só ele, mas o conselho inteiro praticamente foi destituído. Inclusive, quero deixar meu repúdio à situação que aconteceu com a Nádia, mas isso eu falarei em alto e bom som no momento da reunião do pleno pessoal, né, presencial. E aí, a exemplo disso também, nós tivemos o caso do Reginaldo, que nunca chegou a assumir, né, por se manter em interstício. Tivemos um caso de orientação através de diagnóstico no meu município de Rússia, logo quando eu entrei no conselho, há 4 anos atrás, vai fazer 4 anos, em que a nossa presidente era a nossa própria secretária de saúde, o acórdão proíbe, identificado através do diagnóstico pelo Lucivaldo. Eu, quando tomei conhecimento das leis que não conhecia, fui o primeiro a bater na tecla que ela não poderia, inclusive eu também não poderia ocupar o lugar de destaque na mesa como eu tinha de secretário, pelo fato de eu ser suplente, e o nosso regimento, nossa lei dizia que não podia. Então, assim, quando tomei posse, conhecimento da lei, a gente procurou fazer a coisa certa. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque eu espero que a gente, usando a máxima, como sempre, que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Apesar de ser na casa do outro, mas que a gente tenha as mesmas orientações para todo e qualquer conselheiro que no seu amplo municipal esteja se divirtuando com aquilo que está posto nas legislações. Assim como foi com o Marco George, com o Reginaldo, comigo, com a minha secretária, com o colega Delano e demais colegas que venha ter alguma coisa que não condiza com aquilo que está posto nas legislações, tanto do Conselho Nacional como do Estado, que a gente oriente e dialogue sobre o assunto, mas isso poderá ter um momento oportuno. Era só para enfatizar essa fala e dizer que eu identifiquei aqui, viu, presidente? O regimento, o senhor tem razão. Está bem posto, eu vou me debruçar com mais calma, mas eu tenho gostado dele até então. Obrigado. Obrigado. Por último, Juliana. Bom dia a vocês, tudinho. Eu queria que fosse garantida a minha fala, tá? E, inicialmente, eu vou contar aqui uma história, tá? Há algum tempo atrás, tem uns 3 meses, talvez, não sei ao certo, eu estava passando lá no CESAL, estava vendo a reunião do pleno, tá?
E, quando eu passei pela mesa do almoço, estava o companheiro Léo falando alto, por isso que eu escutei, falando sobre a situação da companheira Nájila, né? E falando que o CESAL deveria tomar uma providência. Falando alto, bem alto mesmo. Eu escutei porque era bem alto. Uma situação de uma declaração, enfim. E aí, a companheira Joseline, ao final da reunião, ela veio me perguntar o que é que nós, do CESAL, faríamos a respeito. No que eu respondi que nada. Nada. Simplesmente porque não era da nossa conta. Era um problema dela, no município dela, e que os conselhos, eles são autônomos. Não é verdade? E aí, dito isto, a gente tem alguns disse-me-disses, né? Assim, chegando algumas histórias, uns levantamentos de algumas posições, né? Que são discutíveis, né? Supostamente levantamento de calúnias, enfim. E aí, eu gostaria de saber se, por exemplo, né, o companheiro Léo, ele vai atrás, né, ele vai questionar todos os problemas que tem nos municípios, que a gente sabe que são muitos, né, inclusive, e não é pessoal com a Nájila, não é pessoal com a Selene, e não é pessoal com outros conselheiros aqui, com relação a esses problemas que tem nesses municípios. Se ele vai questionar de todos os conselheiros, ou se ele vai apenas questionar o problema da Caucaia, que aí me diz respeito. Porque se ele está batendo nessa tecla faz tempo, né? Ele está batendo nessa tecla faz tempo, já chegou para mim lá na Caucaia, né? E aí eu quero saber se ele vai se posicionar com relação. Eu gostaria de ter a minha fala aqui, tá certo, presidente? E eu gostaria de saber se ele vai se posicionar com relação a todos os conselheiros, e aí a gente sabe se ele vai solicitar, né, os diagnósticos de todas as regiões, região norte, né, região aí do Sertão Central, de conselheiros que têm aí alguns problemas nos seus municípios, né? Ou se é só uma perseguição, a minha pessoa mesmo, né? Se é só um assédio, a minha pessoa mesmo. Porque o meu assento aqui dentro do CESAL, ele não tem relação com o meu assento no município. Então, eu não sei que questionamento é esse há muito tempo que está sendo feito com relação a isso, já que eu trago a história que eu contei lá no início, que ele não tem nada a ver com isso. Ou é perseguição caracterizada aqui. Com, inclusive, né, supostamente, que é o que a gente tem, levantamento de calúnia, complicado. Porque a gente sabe que tem vários problemas com vários conselheiros. Já há um tempo, vários. Quero responder a colega. Eu queria concluir. Eu espero que eu conclua. Eu posso concluir sem ser interrompida, por favor? Conclua, Juliana. Eu posso concluir sem ser interrompida? Pode concluir. Então, de vários conselheiros que a gente sabe que tem, né, e que vai passando, ou se o problema sou eu, é só perseguição comigo mesmo, tá? Obrigada. Tá, antes de eu passar para dar direito de resposta, colocar, eu diria o seguinte: diagnóstico é uma prerrogativa da Secretaria Executiva do CESAL. Não é prerrogativa nem do pleno, certo? Nem de conselheiro. É prerrogativa da Secretaria Executiva. Certo?
Então, é isso. E aí está sendo feito pelos técnicos que hoje estão no CESAL. Lucivaldo, região Fortaleza, Márcia Mesquita, Norte, Azevedo, Cariri, Caso Eugênio, Sertão Central, e Leidiane, Sertão Litoral Oeste. Mas antes de passar para o Léo, Euclides, por gentileza. Vai ser o Euclides, no caso, é porque o meu é questão de esclarecimento, né? Presidente, me perdoe, mas é porque quando as falas vão acentuando, você vai vendo coisas. Desculpa eu ter reescrito. Porque, assim, tu falou uma coisa tão importante, presidente, que está acontecendo em Fortaleza, a questão da paridade, tá? Só para ficar gravado, tá bom? É assim, o trabalhador da saúde, ele tem a resolução 287, que diz que são os trabalhadores de saúde, tudo bem. Mas, em Fortaleza, foi negado o direito de alguns usuários participarem, porque tinha, segundo o que estava a comissão eleitoral, tinha vínculo empregatício com a prefeitura, sendo que estava em outra autarquia, como os agentes de cidadania, não pôde participar, como outros membros que trabalhavam em outras situações que não era no eixo saúde, não pôde participar, tá certo? Porque é claro que você tem vínculo empregatício para o conselho quando você trabalha no eixo saúde, porque no passado professores faziam parte como usuário na eleição, mudaram tudo isso aí. Mas outra coisa que eu queria falar, o presidente, é sobre a paridade. Olha, presidente, eu sigo isso, leio muito, e a paridade, só 3 conselhos, só 3 regionais em Fortaleza conseguiu fazer 13 conselhos, porque a resolução 04 de Fortaleza, ele diz o seguinte, que os conselhos locais, aí vem para o regional, são 24 membros. Você faz toda a eleição do regional, do local. Quando você vem para o regional, ele tem que ter a paridade de 6 gestores, 6 profissionais e 12 usuários. Isso é paridade na eleição regional. Quando você não atinge, no mínimo, 13 membros, você não tem quórum. Porque você tem 6 profissionais disputando, você tem 6 gestores disputando, que indicação, no caso, e 8 usuários. Isso não é paridade para poder você fazer uma eleição no regional, que está acontecendo, infelizmente, em Fortaleza. Deixo só esse registro para que os conselheiros entendam como está a situação de Fortaleza. Não conseguiram fazer 13 conselhos em regionais, gente. Só fizeram 3 regionais, fizeram acima de 13 conselhos. E 13 regiões não fizeram 13 conselhos, mesmo assim estão tirando representante municipal e estão levando a vida. Aí me entristece. Só isso que eu queria registrar e deixar registrado, tá bom? Obrigado pelo espaço e o momento de fala. É só isso. Obrigado, Euclides. Léo, tem 1 minuto aí que seu nome foi citado, tem 1 minuto aí. Vai lá, Léo. Pronto, eu só queria pedir, mas eu não vou me delongar não, mas que deixasse também para concluir minha fala, como foi garantida a colega após os 3 minutos. Mas vamos lá. Não vou me delongar não, presidente. Só assim, porque quando o nome é citado, regimental é 1 minuto, mas pode concluir. Não, mas aí assim, né? Mas vai ser rápido, prometo. Vamos lá. Assim, primeiro eu queria dizer para a colega que quando ela disse que ia contar uma história, eu queria entender como bom professor de português se o fato que ela contou era uma história com HI ou é história, porque me parece mais a história, não um fato verídico, né? A gente, para ouvir uma história, a gente tem que realmente tomar conhecimento daquilo que está escutando. Eu acho que ela escutou totalmente equivocado, né? No dia do questionamento do almoço, como ela falou com relação à Nádia. Até porque está gravado, né? E a gente já viu várias vezes eu defendendo que aquilo não fazia parte da seara do CESAL, que era no âmbito jurídico, né? Então, só para deixar claro isso, essa história é muito bem esclarecida com relação a Juliana, com relação a Selene, e eu não tenho por que mais gastar tempo com isso. Mas vamos lá. Usando as palavras da colega Juliana, vou respondê-la. Se eu vou questionar os outros municípios. Primeiro, como bem colocou o presidente, muito feliz na sua fala, diagnóstica de competência do corpo técnico e da Secretaria Executiva do CESAL. Mas fato que aquilo que chegar para o CESAL, assim como chegou
situação do Marco Jorge e outros colegas, nós vamos discutir, né? E vamos opinar. E eu não me omitirei a isso, tá bom? Esse é o primeiro fato. Quando a colega fala com relação a Selene e a Nájila, bom, a situação da Nájila ficou muito bem resolvida, e da Selene, todo mundo sabe que, inclusive, criou-se até um mal-estar, ao ponto de passar um tempo eu e Selene sem se falar, porque eu questionei a situação, mas o fato é que a Selene tinha uma situação inconsistente no município, de endereço, que ela resolveu. Então, assim, resolveu dentro da legalidade. Então, a Selene hoje é um fato que ela está com o problema dela mais que resolvido na questão municipal, né? Então, assim, não é que eu estou, e aí usa a palavra perseguição. O grande defeito das pessoas, quando elas estão colocadas em um local de questionamento, de possível ou passível erro, é se transvestir na figura da pessoa vítima. Estou sendo caluniada, eu estou sendo perseguida. Se houve alguma calúnia ou algum assédio, aí eu volto a dizer, com toda tranquilidade, como eu sempre digo, fique à vontade para representar contra mim nos meus jurídicos. Procure seus direitos. E eu exercerei meu amplo direito de defesa. Mas fato é que qualquer questionamento que chegar para o CESAL e for da competência de qualquer conselheiro, eu estarei presente nos diálogos, né? E aí, para terminar, viu, presidente, para não me delongar como eu me comprometi, a história, né? Eu vou contar uma historinha. Eu até queria poder contar uma historinha, mas terá um próximo momento de como é que... E aí eu nunca citei nome e nem município, mas como a colega colocou, aí eu a questiono. É um fato que a senhora hoje está nomeada conselheira de Caucaia do segmento usuário, representando o Sindicef, que é um sindicato de categoria. Primeira pergunta. Segunda pergunta, é um fato que a senhora é concursada com CNES ativo do Hospital Municipal, inclusive está lá no portal da transparência, atividade como enfermeira. Só interromper, isso é um papel de diagnóstico, não é pronto. certo do diagnóstico, tá bom? Bem, desculpa. É que ela me questionou, aí eu resolvi questioná-la também. Mas desculpa, já está feita a minha fala, estou muito satisfeito, muito obrigado, tá? Já está tudo esclarecido. Beleza. Então, gente, colocando, então, o diagnóstico como prerrogativa da Secretaria Executiva, né? Quando detectado alguma coisa, faz, caminha, orienta. Só deixar gravado aqui, eu queria que, por favor, o companheiro Léo, que apresente os fatos por escrito, né, que eu não sei como é que ele vai fazer, já que o diagnóstico é uma prerrogativa da Secretaria Executiva, mas que ele faça por escrito, eu não sei por que ele já está fazendo esses questionamentos, e que, por favor, pare de retornar um assunto que já está esclarecido. Então, pronto, fica gravado, depois você pode solicitar a gravação, né? Isso aqui da reunião, e questionar isso tranquilamente. Então, só para deixar claro, presidente, quem tem que apresentar essa documentação por escrito é ela, na qualidade de presidente, para o Lucivaldo, que foi meio que impedir de fazer o diagnóstico, tá? Só isso. Não é competência do Léo, não. Mas o fato é que eu tenho a portaria de posse encaminhada por uma conselheira, por uma pessoa do Conselho de Caucaia. Então, quem vai ser feito isso? Então, a conselheira deveria ter passado isso para a Secretaria Executiva, não direto para a conselheira. Então, vamos chamar essa conselheira para conversar, porque eu acho que pode estar não é conselheira do CESAL, presidente, não é conselheira do CESAL, como estavam colocando a pessoa da Joselene, tá? Foi uma técnica... Não estou falando o nome, mas nós vamos mandar um documento do Conselho Municipal de Caucaia solicitando, né? Que você passou. Tá, ok. Então, obrigado. Então, gente, nesse sentido, a mesa encaminha, os conselheiros, nós vamos deliberar sobre a consulta do regimento, certo? Então, os conselheiros e conselheiras que são favoráveis à ida do regimento eleitoral, né, a minuta do regimento eleitoral, para a consulta pública por 30 dias, por favor, se manifeste no chat. Quem tiver dificuldade pode falar. Eu sou favorável, presidente. Só verificar se pode estar presente.
Estou perguntando. Concordo, presidente. Concordo, presidente. Lu? Presidente, tem 4 agora no chat e um favorável para o José Maria. Tá. Tem alguém contrário? Até agora, não. Presidente, eles já estão votando concordo. Tem alguma Temos abstenção? 6. Terminou, presidente. Temos 6 no chat e um com o seu Zé Maria com a levantada da mão. Concordo. Sete, Francisca Lourenço. Só para ficar gravado, presidente, o Cosme está presente, então eu retiro o concordo ali, porque o Cosme já votou ali, tá certo? Isso. Obrigado, Cris. Obrigado. Eu queria saber se o meu ficou registrado, porque eu levantei a mãozinha dizendo que concordava. Não, ficou. Ficou, né? Obrigado. Pronto, presidente. Você pode perguntar se tem alguém contrário. Pronto. Tem alguém contrário? Até agora, não. Nenhum contrário. Abstenção? Tem alguém? Não. Então, para ficar gravada, aprovada a consulta pública por 30 dias do regimento do processo eleitoral do CESAL, que ocorrerá no segundo semestre de 2025. Ok, gente? Obrigado. Presidente. Oi, pois não, César Maria. Presidente, por favor, quando terminar a reunião, o senhor dá uma ligadinha para mim, por gentileza. Ligo, sim. Tá bom, obrigado. Pois não, Léo. Presidente, é só para saber, e agora vai ficar um mês, eita, tem o microfone aberto. Quem é, hein? José Maria, desliguei. Pronto. Se eu dizer, então agora vai ficar um mês, aí as pontuações algumas ponderações simples de dúvida que eu tinha feito aqui no regimento, que eu achei ele perfeito, aí coloca lá na consulta pública, não é isso? Isso, tranquilo, perfeito. Então, aí, presidente, vou dar uma de Zé Maria, o senhor pode dar uma ligadinha rapidinho, de 5 minutinhos, quando terminar a reunião? Ligo, tranquilo. Obrigado. Presidente, nós temos só esse como ponto de pauta, eu posso encerrar a reunião? Sim. Eu quero agradecer vocês tudinho, viu? Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Barra minha roupa. Tchau, gente. Tchau Obrigada. para tudinho. Tchau. Tchau, pessoal. Bom Prazer dia. estar com vocês. Tchau.